Olá, bem-vindos ao último programa de 2025 de A Arte da Guerra e ao penúltimo, peço desculpa, e como tal, sendo que o último será evidentemente o de lançamento de 2026, este penúltimo será uma espécie de resenha do que de mais importante aconteceu em 2025. A começar talvez pela presença de Donald Trump novamente na Casa Branca, não será embaixador? Sim, António, parece-me que a presença de Trump no cenário internacional, a partir da Casa Branca, é, digamos, o fator determinante à escala global e que condiciona uma série de outras circunstâncias e condiciona agendas diversas. O peso que os Estados Unidos têm na ordem mundial, e nós lembramos-nos que aqui há uns anos as pessoas diziam os Estados Unidos são uma potência em declínio, são uma potência que está a desaparecer. Bom, seja o que for, daqui até lá vai ter muito que contar ao que se vê por aquilo que é o modo como o Donald Trump tem exercido esta presidência. E o modo como ele exerce esta presidência é talvez a prova mais demonstrativa de que quando um presidente americano quer ter uma determinada posição à escala internacional, consegue tê-la. Depois, as consequências, a gestão de tudo isto, a sustentabilidade, inclusivamente, de toda esta movimentação é outra coisa. E as consequências, particularmente em termos dos vários dossiês, nomeadamente geográficos e geopolíticos. De qualquer forma, Trump conseguiu marcar a agenda definitivamente. E a primeira lição disto é que, contrariamente ao Trump 1 que nós conhecemos durante os primeiros 4 anos, de 2016 a 2020, nós verificamos que o Trump 2 vinha muito melhor preparado em termos de agenda e até mais ideológica e mais afirmadamente ideológica, e uma agenda sem compromissos com o Partido Republicano que o limitassem na sua ação. E, portanto, a sua ação começa logo no início de janeiro de 2025, através de uma série de ordens executivas nas variedíssimas áreas que mais ou menos nos deram a ideia do que era o projeto Trump para os próximos tempos. Começou logo pelo perdão àquilo que tinha sido 4 anos antes o assalto ao Capitólio. Perdão esse que, no fundo, de certa maneira, induz uma certa responsabilização com tudo aquilo que aquelas pessoas fizeram. E é preciso lembrar-nos que o assalto ao Capitólio trouxe mortos e trouxe, enfim, para já a tentativa de disrupção da própria ordem da tomada de posse de um presidente, digamos, de um novo presidente. E, portanto, Trump está a fazer uma presidência perfeitamente anti-Joe Biden, de uma forma até caricatural, nesse aspecto, de uma forma, às vezes, com gestos, atitudes e quase infantis na afirmação de um poder, que se tem passado nos Estados Unidos ao longo de 2025, em termos daquilo que é a afirmação do ego de Trump, é uma coisa absolutamente extraordinária. Desde a mudança do Kennedy Center até à colocação de placas um pouco por todo o lado a dizer mal dos seus antecessores dentro digamos, da galeria dos presidentes da Casa Branca, é uma coisa extraordinária. A Casa Branca é essa que está, aliás, a passar por uma reforma dourada extraordinária. Trump fez isso. Depois fez uma série de medidas de natureza ideológica. Uma delas, como eu já referi, é a questão por exemplo, da nacionalidade, da retirada de nacionalidade a quem nasce nos Estados Unidos. O jus solis deixa de se aplicar nos Estados Unidos, e foi essa uma proposta com que Trump avançou. Eu tomei aqui algumas notas. Uh, a questão da saída dos acordos de Paris, do clima e da Organização Mundial de Comércio foram, no plano internacional, a mais chocante medida imediatamente tomada por Trump. Depois temos, sob o ponto de vista, digamos, moral, a decisão de que só há dois sexos, homem e mulher, e, portanto, um ataque ao transgender e um ataque a tudo aquilo que significa uma agenda de género, chamada política de género. Depois, o conjunto, isso correspondendo àquilo que ele dizia, de deportações em massa de estrangeiros ilegais que estavam nos Estados Unidos, alguns dos quais estavam a sustentar setores económicos dos Estados Unidos. Depois, as censuras e os ataques às universidades, ao conhecimento científico, etc. Isto ligou-se a uma agenda também de proteção de Israel e da luta anti-Palestina dentro dos Estados Unidos. As duas coisas juntaram-se uma à outra. Um, o,
um conjunto de medidas no plano internacional curiosas, que foi dar ao Golfo do México o nome do Golfo da América, dizer que ia atacar o Panamá e forçar um acordo no Panamá, dizer que queria que o Canadá ficasse no 51º Estado americano, e agora, o que veio agora a ser retomado nas últimas horas, estamos aqui a falar neste momento na terça-feira, eh, Trump volta à questão da Groenlândia. Volta à questão da Groenlândia, que é, como é sabido, um território que tem uma tutela da Dinamarca, e Trump acha que a Dinamarca não tem condições para manter essa tutela e que devem ser os Estados Unidos a fazer isso. Mas, digamos, estes foram alguns dos aspectos. Agora, aquele que mais chocante se tocou no plano mundial foi as chamadas tarifas, o conjunto de medidas aduaneiras que Trump tomou relativamente a vários países do mundo, obrigando, em muitos casos, os mais frágeis a aceitarem determinado tipo de compromissos no plano comercial, e criando, digamos, tensões brutais com a generalidade das economias mundiais e, em particular, com alguns dos seus parceiros fundamentais, nomeadamente no caso da Europa. Mas também no caso da China, em que as coisas foram e vieram, a China não se assustou nesse aspecto. A Europa, de certo modo, acomodou-se àquilo que foi a exigência e o dictate de Trump. A China não. A China resolveu subir a parada e Trump já se provou que, quando algumas entidades têm capacidade para subir a parada na luta contra ele, de certa maneira, faz um compromisso. Trump tem um sentido muito forte do poder. Depois, já agora ainda no plano internacional, antes de passarmos aos dois grandes dossiês, a questão da Venezuela, que Trump faz um cerco à Venezuela nas últimas semanas. Há quem diga, um grande comentador internacional como Farid Zakaria, diz que isto é uma agenda promovida e levada a cabo por Marco Rubio, o secretário de Estado, que quer, com este, digamos, cerco à Venezuela, de certa maneira, criar a queda definitiva do regime cubano. O regime cubano depende muito do apoio venezuelano, nomeadamente em matéria de petróleo. Se houver um bloqueio da Venezuela, a pressão sobre Cuba é imensa. Esta é a tese de Farid Zakaria, que é um homem normalmente bem informado nesta matéria. Os dois grandes dossiês, Ucrânia, Trump mostrou ao que vinha desde o início e não, digamos, não desiludiu aqueles que estavam à espera disto. Isto é, Trump disse: nós temos que falar com os russos, falou com os russos, aceitou, de certa maneira, muito daquilo que é a agenda russa e a narrativa russa relativamente à questão ucraniana, e procurou com isso condicionar a Ucrânia, e houve aquele espetáculo absolutamente humilhante a Zelensky na sala oval, em que, digamos, Trump diz que Zelensky tem que tem que agradecer aos Estados Unidos tudo o que eles fizeram, etc. Trump cessou a ajuda à Ucrânia, cessou a ajuda financeira à Ucrânia, que era muito significativa, obrigando assim, mas já lá falaremos, os europeus a subirem a parada, e criou condições, num conjunto de negociações que vão e vêm, para uma rendição da Ucrânia, basicamente assente naquilo que é a sua saída de alguns territórios que a Rússia ocupa hoje e de outros que eventualmente ainda não ocupou, mas que a Rússia reivindica para si. Isto tem sido visto no plano internacional como o Trump colocar-se ao lado de Putin, embora haja vai e vens que não se percebem bem nessa negociação. Trump pôs de parte a diplomacia tradicional e utiliza alguns conselheiros especiais para esta matéria. Este é o terreno e continuamos neste plano com a Ucrânia. No caso de Gaza e de Israel, Trump colocou-se naturalmente, como seria de esperar, ao lado de Gaza, peço desculpa, ao lado de Israel, inclusivamente protegendo aquilo que foi um conjunto de ações feitas por Israel na sua periferia, nomeadamente no caso do Irão. Mas, em particular, protegeu aquilo que foi a ação que Israel levou a cabo em Gaza ao longo destes meses, agora tendo abrandado um pouco mais nos últimos dias, em função da sua reação ao ataque terrorista que tinha sido
tido lugar 2 anos antes. Neste momento morreram já cerca de 80 mil pessoas civis em Gaza. Trump tem um plano para Gaza e conseguiu fazer aprovar esse plano nas Nações Unidas, o que é uma coisa extraordinária. Um plano que traduz uma espécie de neutralização de Gaza sob o ponto de vista político, criando ali uma espécie de riviera turística, onde naturalmente todos os promotores imobiliários, de que ele é aliás, um dos expoentes, vão estar presentes. Ainda não é muito claro como é que isto se vai fazer entretanto, Israel está a aproveitar todo este espaço para tomar decisões, nomeadamente ao nível da Cisjordânia, onde decidiu fazer novos colonatos, praticamente tornando impossível e inviável aquilo que se chama a Autoridade Palestina. Este é, digamos, o balanço breve. Talvez agora falando do plano interno, ainda simbolicamente, Trump anunciou agora que vai fazer 25 novos navios absolutamente imbatíveis e que se chamam, os navios passam a ter uma classe, chama-se a classe Trump. Portanto, estamos aqui numa megalomania feita política internacional e é este o estado do mundo, digamos, em termos gerais. Diria, embaixador, que alguma de tudo isso que acaba de enumerar há uma surpresa, isto é, como de alguma forma temos vindo a salientar, né, em vários programas dedicados ao tema, a verdade é que Donald Trump, salvo algumas exceções, como é, por exemplo, a questão da Venezuela, salvo algumas exceções, limita-se a cumprir as promessas que deixou durante a campanha para as presidenciais. Sim, nos temas sim, na intensidade Da da sua intensidade, talvez mobilização não. talvez não, quer dizer, e, portanto a grande surpresa é a intensidade com que tudo isto está. Trump tem a noção que tem que ter consequências práticas positivas, se possível até novembro do próximo ano, em que há eleições intercalares e em que pode perder aquilo que é a sua maioria, que não é grande, no caso da Câmara dos Representantes e no Senado. Portanto, pode aí, Trump quer efeitos práticos. Também pode acontecer que as coisas lhe corram mal e possa haver uma surpresa que possa travar-lhe as mãos. Dito isto, travando ou não travando as mãos, ele já conseguirá em novembro do próximo ano, portanto ao final desses 2 anos, enfim, uma agenda de realizações no sentido que ele pretende. E quer ficar, digamos, marcados na história, embora nós sejamos claros, ainda não tínhamos visto nenhuma nota de dólar com a cara de Donald Trump. Não deve tardar muito, mas para já ainda não houve. Exatamente. Uma pergunta específica, embaixador, nesta questão que tem a ver exatamente com aquilo que referiu na última parte da sua intervenção, isto é, no aumento da despesa em termos da área da defesa, Donald Trump viu-se, explicou que não está muito contente com as empresas da defesa norte-americanas, uma vez que estas gastam demasiado capital na remuneração de acionistas, de executivos e na recompra de ações. De alguma forma, isto parece querer dizer que Trump tem alguma. Gostava muito que a sua administração pudesse ser tão interventiva quanto o Estado chinês ao nível das empresas, não lhe parece? Trump está a criar uma intervenção em algumas empresas, nomeadamente tecnológicas, muito pouco expectável. Essa sim, muito pouco expectável. O que parece é o seguinte: Trump está a dar-lhes facilidades, mas quer que essas empresas de natureza privada, como o António diz, na lógica chinesa, funcionem em sintonia com o Estado. E ao mesmo tempo queixa-se, direta ou indiretamente. Ontem houve uma intervenção muito curiosa da responsável pela segurança interna, queixa-se do complexo militar industrial como sendo aquele que quer alimentar as guerras. Isto é uma linguagem que curiosamente vem de Eisenhower, vem de um célebre discurso de Eisenhower no final do seu mandato, e que é pregado hoje digamos, pela linha MAGA, Make America Great Again, como sendo, dizendo, os Estados Unidos estão ligados, e isso leva ao intervencionismo, estão ligados a uma máquina industrial que quer ganhar dinheiro, e era essa máquina industrial que queria ganhar dinheiro na Ucrânia. Portanto, a acusação é esta, no sentido de dizer os Estados Unidos não podem depender destas pessoas e, mais do que isso, a máquina militar industrial e tecnológica deve estar ao serviço do governo. Ora, isto é o contrário de tudo aquilo que é o espírito liberal que tradicionalmente marca a vida americana. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida para o segundo bloco, enquanto ele existir. Até já.
Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça um pequeno périplo pela Europa, pelo menos enquanto ela existir, uma vez que dá-me ideia que desde o início de 2025 até agora, a face da Europa e da União Europeia em particular, terá sido bastante alterada. Foi e foi na sua relação com os Estados Unidos, e vale a pena fazer um salto rápido de 11 meses para dizer que em novembro saiu a nova Estratégia de Segurança Americana, que explica o modo como a Europa olha, como os Estados Unidos olham a Europa, como olham a Rússia, como olham a China e o restante quadro mundial. E aí notou-se aquilo que, no fundo, foi o reconhecimento no papel daquilo que foi a atitude ao longo de todo o ano de 2025. Trump considera que os Estados Unidos têm na Europa um aliado, mas é um aliado cuja liberdade e particularmente cujas opções não são necessariamente seguidas por Washington. E, Portanto, seria portanto, mais talvez um lacaio que um aliado. no fundo, António, no fundo os Estados Unidos têm uma noção que não é totalmente errada de que desde o fim da Segunda Guerra Mundial a Europa, digamos, se manteve no quadro da NATO sob uma espécie de tutela americana. E no fundo quem ditava a política de segurança americana era a política de segurança europeia, eram os Estados Unidos, que era um poder europeu. Foi sempre considerado isso. E a NATO era a consagração disso. O chefe militar da NATO é sempre americano, vale a pena dizê-lo, e os Estados Unidos são o grande poder dentro da NATO. Isto é, a NATO sem os Estados Unidos, não, digamos, é alguma coisa, mas não é nada, sob o ponto de vista objetivo e, em particular, sob o ponto de vista global. E os Estados Unidos, tendo esta consciência e estando na tal fase de retração relativamente a intervenções, dizem: vocês o que têm é que encontrar aqui uma solução para acomodar esta questão da Rússia e esta questão da Ucrânia. E para isso, em primeiro lugar, tem que pagar mais para a NATO. Nós andamos aqui há uns tempos, há muito tempo a dizer, e andavam, e não era só Trump, fizeram-nos vários presidentes americanos, que era importante o chamado burden sharing, quer dizer, a partilha do peso dos compromissos, tem que ser feita de forma mais evidente com contribuição europeia. E Trump consegue trazer para a seio da NATO a necessidade de um aumento progressivo dos compromissos em matéria de defesa até 5%. 5% que é um balúrdio, é uma coisa brutal no quadro internacional. Portanto, alguns países estão nessa evolução, nós ainda não chegamos aos 2%, mas não parece que Trump esteja necessariamente à espera de Portugal para a sua estratégia. Portanto, estamos, neste momento, essa pressão sobre a Europa foi muito grande. A Europa, além disso, Trump disse-lhe: é preciso que vocês comprem a nós. Portanto, não só o dinheiro é vosso, mas compram a nós. Portanto, a Europa fica de mãos atadas. No meio disto tudo, quando este quadro de natureza defensiva estava em cima da mesa, Trump coloca à Europa uma série de pressões no campo das tarifas, no campo das direitos aduaneiros, com uma brutalidade que é inclusivamente, eu diria, contraditória com o que tinham acabado de fazer, ou soma-se àquilo que tinha acabado de fazer no plano militar e orçamental, e a Europa ficou, digamos, com a noção clara, que culminou depois o que foi dito na estratégia de segurança, que não pode contar com os Estados Unidos, tão simples como isso. E, portanto, tem que contar consigo própria. E aí, depois, o problema que o António também levantou, que é, mas a Europa existe. A Europa económica é a mesma coisa que uma Europa política ou militar é a mesma coisa que a Europa económica, que tão forte se mostrou. Ora bem, nós temos que ver que dentro da Europa, independentemente daquilo que foi uma reação quase coletiva, tirando a Hungria nesse momento, quando foi da invasão russa da Ucrânia, nesse momento houve uma ideia de que é preciso caminharmos para uma Europa mais política, mais militar, mais digamos, criando a sua autonomia estratégica, que era uma expressão que era utilizada por Macron durante muito tempo e que o resto da Europa não seguia. Este debate teve lugar, os líderes europeus começaram a fazer uma coisa que é contra as regras europeias tradicionais, mas hoje em dia já não conta, que é pequenos grupos e pequenos núcleos de guarda avançada com a Alemanha, com a França, depois trazendo um bocadinho o Reino Unido
dado que muitas das decisões são tomadas no quadro NATO para dentro da União Europeia por algum tempo, mas também trazendo, digamos, uma evolução de outros países, como sejam a Itália, etc. E a Europa procura aqui fazer, digamos, o seu renascimento como potência. Não parece que isso tenha lugar. Tem-se visto uma espécie de uma competição neste momento entre a Alemanha, que organizou uma reunião recentemente em Berlim sobre a questão da Ucrânia, e a França, que agora vive com Macron num depressimento grande, vive numa situação interna complicada, a tentar agora falar com Putin, coisa que durante muito tempo negou-se a fazer. E, portanto, vivemos neste quadro numa tensão. A Europa não sabe bem o que fazer, sabendo que dificilmente agradará a Trump, embora tenha feito ao longo do ano de 2025 as maiores bajulações a Trump, até algumas, digamos, quase humilhantes, no plano coreográfico até. Aquela imagem de Trump sentado à secretária com os líderes europeus, alguns líderes europeus, que também aí são escolhidos, à sua frente, é um momento que vai ficar para a história. E, portanto, a Isto Europa. já para não falar de Mark Rutte, que tem também estado em grande Sim, plano nessa área. Mark Rutte, nesse aspecto, foi talvez a figura que foi mais longe ao nível daquilo que foi a tentativa de acomodação da bajulação a Trump. A ideia, António, tem algum sentido, isto é, se Trump é tão sensível a esse tipo de atitudes, por que não fazê-las se isso, em contrapartida, tem a possibilidade de Trump se envolver mais na questão ucraniana e ser mais útil na questão ucraniana àquilo que é a perspectiva europeia? Portanto, foi isso Coisa que, que falhou completamente. no fundo, que é aquilo que se passou. Agora, nós temos neste momento a atravessar um momento complexo na vida política de alguns países europeus, e vale a pena lembrá-lo assim em síntese. A França vive com uma rotação de primeiros-ministros muito grande, em particular depois da dissolução da Assembleia Nacional Francesa feita em 24. Os primeiros-ministros vivem para fazer um orçamento, ou para fazer aquilo que parece ser um orçamento, porque já são leis avulsas para fazer um orçamento. Tudo isto à espera das novas eleições em 27, nas quais Macron não pode concorrer. E, portanto, neste momento não há uma personalidade que se presinta óbvia para ganhar essas eleições, ou há, digamos, e o mais óbvio é o candidato de extrema-direita, que é Jordan Bardella, em função do facto de Marine Le Pen, no início de 2025, ter sido considerada não elegível em virtude de alguns problemas com dinheiros do Parlamento Europeu, etc. A França está assim. A Alemanha teve eleições este ano. Nessas eleições ganhou o Partido Conservador, a CDU, que, aliada à CSU, que é a ala da Bavária, da Baviera, mais o SPD, o Partido Social Democrata, que estava no poder anteriormente, fizeram uma coligação, como é tradicional na Alemanha, e aparece à frente desta coligação um homem, digamos, de que Merkel não gostava muito no passado, vem do CDU de Merkel, Merz, que é um homem que esteve ligado aos negócios e que titula uma nova vontade. Aparentemente, as suas iniciativas no plano internacional não têm tido um grande sucesso, e nomeadamente este seu novo esforço de aparecer como uma figura que se liga a Zelensky e que fala com os Estados Unidos não teve consequências aparentemente muito grandes, mas portanto é a nova Alemanha que ao mesmo tempo também anunciou que vai militarizar-se e que vai mudar completamente a filosofia tradicional da Alemanha. Isto nos dois, digamos, dois principais partidos. No Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, vale a pena lembrar que há um depreciamento e uma quebra progressiva de Keir Starmer. A nova administração trabalhista, que tem uma maioria esmagadora, está numa impopularidade total, a impopularidade essa que também se soma àquela que o Partido Conservador tradicional também está a ter. O Partido Conservador está a ser comido, assim se pode dizer, pelo partido de Nigel Farage, o Reform, o que significa, portanto, que há uma nova onda ainda mais conservadora do que o próprio Partido Conservador. O Partido Trabalhista está a perder digamos, a apelo internamente e tem-se metido, digamos, em várias complicações que levam a que o próprio lugar de líder de Keir Starmer possa estar em jogo. Mas isso, acho que 2026, sobre essa matéria, vai-nos trazer algumas surpresas. A Itália, Meloni, reforçou o seu poder e reforçou inclusivamente a sua interlocução dentro da Europa. Meloni tem-se mostrado bastante capaz nessa matéria, conseguiu internamente, digamos, travar aquilo que se parecia ser
o intravável Salvini, o número 2 do governo, e tem uma capacidade de interlocução numa Europa de líderes um bocadinho fracos. Meloni tem vindo a mostrar-se capaz de atuar, com uma agenda bastante conservadora, embora com alguns recuos, nomeadamente na questão migratória, nos últimos tempos. Na Polónia temos um novo presidente da República. Esse presidente da República polaco é mais à direita do que um governo já de centro-direita. Na Polónia a esquerda não existe. Isso está a criar problemas no processo decisório dentro da Polónia. E esse é um ponto interessante, porque, de certa maneira, o governo polaco acaba por ter uma dificuldade na atuação internacional em virtude de várias tomadas de posição do novo presidente, que vem do PIS, que é o partido tradicional ainda mais à direita. Em Espanha, o governo também está, embora tenha resultados económicos muito significativos, o país, o governo está em crise permanente, quer crises internas levadas a cabo por vários membros do PSOE misturados com processos de corrupção, quer agora as últimas eleições na Extremadura, onde, digamos, que era uma zona tradicionalmente de esquerda e onde, digamos, o PSOE foi derrotado. Há uma subida do Partido Popular, que se perfila para, quando houver eleições, subir ao poder de novo, e há uma subida importante do Vox. O Vox teve uma grande subida. Portanto, nestes 5 países europeus ou 6 países europeus mais significativos, é esta a evolução ao longo de 2025. No topo disso tudo, e deixando de fora o Reino Unido, está uma Presidente da Comissão Europeia que tem sido altamente criticada. Aliás, houve uma moção de censura, digamos, no Parlamento Europeu, que resultou naquilo que Ursula von der Leyen achou que era uma grande vitória, mas os números dizem que não é uma grande vitória, uma vez que exatamente metade do Parlamento votou contra ou nem sequer lá esteve. E, portanto, a grande vitória do Ursula von der Leyen reduziu-se a 50% dos parlamentares em seu favor, que tem, por outro lado, uma vida de alguma forma difícil. Diria eu, dir-me ao embaixador se considera que sim, é difícil ou não, com o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, e portanto é uma presidência da Comissão que tem eh, tem estado em xeque politicamente falando, não lhe parece? Ursula von der Leyen já não tem, neste seu segundo mandato, a mesma popularidade e a mesma força, a mesma força não digo, mas o mesmo apoio ao nível parlamentar, como o António referiu, de que tinha a ver no primeiro mandato. O primeiro mandato tem a ver com a situação da pandemia, tem a ver com a recuperação europeia, tem a ver até com algumas iniciativas, digamos, imaginativas por parte da Comissão Europeia face àquilo que era a postura tradicional da União. E houve aquilo que foi uma mudança, eu diria um golpe de Estado interno. Eu costumo dizer isto para muito escândalo de muitas pessoas, mas um golpe de Estado institucional. Eu conheço bem as instituições da União. Um golpe de Estado institucional em que a Comissão reforça o seu poder em detrimento do Presidente do Conselho Europeu. Mas já não estou de acordo com o que o António diz relativamente à guerra com António Costa. A guerra com António Costa, como Presidente do Conselho Europeu, era previsível. Mas não me parece que esteja a ter lugar. Isto é, eu acho que António Costa mediu bem aquilo que podia fazer sem criar uma crise institucional que pudesse ser detrimental para o seu próprio poder. António Costa não tem um poder próprio. António Costa tem um poder que lhe é dado pelos líderes dos vários países. E, portanto, António Costa, na própria relação com a Comissão Europeia, tem em atenção aquilo que é a posição de países como a Alemanha, como a França. A Alemanha, vale a pena dizer, de onde vem a senhora Ursula von der Leyen, do mesmo partido deste primeiro-ministro alemão. Como a França, como a Itália, etc. A Polónia. E, portanto, António Costa vive num mundo muito complexo em termos de decisão. E agora, quando foi desta nova decisão relativamente ao financiamento da luta ucraniana, havia duas teorias dentro da União Europeia. Uma delas era a utilização dos ativos russos que estão congelados dentro do espaço da União, em particular na Bélgica, mas também na França e noutros países em escala muito menor, e o congelamento desses ativos russos e utilizar esses ativos russos para financiar a guerra na Ucrânia e para criar um empréstimo à Ucrânia. Essa teoria falhou.
pela simples razão de que houve vários países dentro da União Europeia que foram contra isso. Os mais vocais a Hungria, a Eslováquia, etc. Mas há outros menos vocais que se escondem por detrás dos mais vocais. Isto é uma coisa típica dentro da União Europeia. Aparecem a dar a cara algumas figuras e depois por detrás há outros que estão a fazer o trabalho nesse mesmo sentido. E António Costa foi capaz de titular e de aparecer como a cara do chamado Plano B. E o Plano B foi ir buscar, fazer um empréstimo baseado, no fundo, tendo como colateral o orçamento comunitário, e esse empréstimo, digamos, é uma solução para dar algum oxigênio à Ucrânia nos próximos 2 anos, enquanto não se chega a um acordo final, nomeadamente na negociação que está a ser mediada pelos Estados Unidos. E, portanto, António Costa, de certa maneira, ganhou esta guerra, não porque que fosse desfavorável à tese de Ursula von der Leyen, mas considerou desde o primeiro-ministro, desde o primeiro momento, tudo assim o indica, que era uma tese que não ia avante. E, portanto, tinha na mão essa solução. E, de certa maneira, nesta relação com Ursula von der Leyen, Costa prestigiou-se neste último Conselho Europeu. E eu diria que foi mesmo o momento da sua maior visibilidade neste ano 2025. Esperemos que seja possível manter isso. Uma coisa é clara, Costa, isto é, o Presidente do Conselho Europeu, já perdeu a guerra do poder dentro da União Europeia face à Presidente da Comissão Europeia. Sobre isso não vale a pena ter mais pequena dúvida. Hoje em dia não há condições para se retomar apenas aquilo que é a letra dos tratados. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o resto do mundo. Muito obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça um pequeno périplo, um rápido, necessariamente rápido périplo pelo resto do mundo, onde continuaram a acontecer muitas coisas. Onde continuaram a acontecer muitas coisas e todas elas, no fundo, com a mão de Trump. Quer dizer, no fundo, a posição americana, de certa maneira, sobredeterminou muitas das coisas que aconteceram à escala global. Nas Américas, há uma acomodação, houve uma acomodação a Trump, mas houve também aquilo que vem na nova estratégia de segurança americana, a ideia de que há uma nova doutrina Monroe, isto é, a América deve ter o direito de intervir naquilo que é o seu continente, seja o norte, seja o centro, seja o sul. Isso é extremamente incómodo para um país como o Brasil, que tem uma afirmação interna muito forte e que tem uma afirmação na área, digamos, com alguma ambição, mas também com algum cuidado. E, portanto, o Brasil vê isso mal. O México, claramente, terá encontrado um modus vivendi com os Estados Unidos, o que é muito difícil, mas que só vem, digamos, a crédito da presidente mexicana. E depois vemos várias evoluções. No Chile ganhou a extrema-direita, vai haver eleições para o ano na Colômbia. Milei ganhou com um apoio, digamos, financeiro americano, ganhou as eleições, ou voltou a ganhar as eleições na Argentina. A Venezuela vive a crise que se vive e o cerco que se vive, e noutros países da América Latina, digamos, a tentação de dizer que sim aos Estados Unidos é muito forte, como se viu nas Honduras, e que é normal também na América Central. Em África não há uma grande evolução de situação africana, continuam as tragédias humanitárias no Sudão, continuam as lutas, digamos, dos islamistas no centro da África, com impactos grandes e até chegando quase à zona da costeira, com os golpes de Estado tradicionais, como nós vimos na Guiné-Bissau. No norte da África, as questões mantêm-se, as tensões entre a França e a Argélia, a crise na Líbia, há uma estagnação da situação no Egito, Egito esse que se tem mantido, digamos, de certa maneira, muito ativo na relação com os Estados Unidos e com os restantes países árabes, nomeadamente do Golfo, na questão do Médio Oriente. Médio Oriente esse que nós já avaliamos, já vimos o que foi o papel de Israel, que vive, digamos, sob pressão do próprio projeto americano, mas sempre com uma pressão, digamos, eu diria, simpática por parte dos Estados Unidos. Os maus da fita continuam a ser para os Estados Unidos e para Israel, os palestinos, pelo menos aqueles que ainda estão vivos.
E, portanto, ali naquela região, Israel procura ser uma potência reguladora na sua relação com uma Síria que está esmagada e completamente destruída e que Israel quer que continue assim, num condicionamento na ação junto do Líbano, onde Israel quer dar cabo do Hezbollah, que lhe infernalizava a vida no norte. É preciso ver que o Hezbollah também tem a ver com ligações com o Irão, Irão esse que está, de certa maneira, travado, quer nas suas ambições em matéria nuclear, quer na sua própria capacidade de influência na zona. E depois o que é que aconteceu no quadro global mais a leste? Vimos a China a tentar trazer para cima os BRICS, essa associação de países de segunda linha do Sul, Brasil, Rússia e Índia, China e África do Sul, a alargar os BRICS, que já era uma tentativa que já vinha em 2024, e transformar os BRICS numa espécie do G7 do Sul. Aqui põe-se o problema da Índia, e toda a gente ficou a olhar para a Índia, porque a Índia é um país que está a meio caminho quase sempre entre o Ocidente e o Oriente, não só geograficamente, mas também sob o ponto de vista político, e a Índia dá sinais nos últimos meses de estar mais próxima de esquecer, ou pelo menos de pôr entre parênteses as suas contradições com a China e juntar-se a uma postura mais solista. Olhando mais para o Oriente, nós vemos o Japão, onde há uma nova primeira-ministra mais conservadora, e há uma ação, uma grande preocupação com a ação chinesa, nomeadamente com as expectativas de que a China venha a ter uma ação sobre Taiwan. Taiwan continua sob pressão, a China continua com um discurso sobre Taiwan muito forte e nada concessionista, e portanto, de certa maneira, a China assusta a sua periferia ali, assusta a Coreia do Sul, a Coreia do Norte tem-se mantido quieta, curiosamente, com Trump. Trump teve essa vantagem, foi manter aquele senhor mais ou menos quieto, mas, digamos, países como as Filipinas, como a Indonésia e até como a Austrália, vivem muito preocupadas com essa ação chinesa no quadro internacional e, em particular, naquele quadro regional. Enfim, é o que se pode dizer, digamos, em poucos minutos, relativamente ao estado do mundo, um mundo que, volto a dizer, continua determinado por aquilo que é o caráter um pouco impulsivo, para lhe chamar assim, para fazer um understatement, um pouco impulsivo de Donald Trump. Donald Trump vai continuar a ser o fator condicionador da vida mundial no próximo ano. Diria, embaixador, que foi um bom ano para a China, isto num quadro em que parece cada vez mais claro que a ordem internacional que substitui a anterior, que se dividia entre Estados Unidos e o RSS, está agora dividida entre Estados Unidos e China, não lhe parece? Olha, Ou cada vez mais dividida entre estes dois países. eu confesso que eu acho que esta bipolarização Estados Unidos-China já estava clara, digamos, talvez a circunstância da Rússia ter atacado a Ucrânia e ter-se mantido como, digamos, numa certa proeminência no plano internacional, tenha criado a ideia. A China, a Rússia, vamos ser claros, a Rússia é um poder nuclear fortíssimo, é um poder militar forte, que tem agora uma indústria de defesa, vale a pena lembrar, que tem que aplicar em qualquer sítio. Este é o medo de muitos europeus, é que a Rússia transformou-se numa potência, digamos, de A produção China? militar. A Rússia, eu estou a dizer a Rússia. A Rússia Ah, perdão. transformou-se numa potência de produção militar por virtude da guerra que está a ter na Ucrânia e Certo. que agora vai ter que utilizar este material ou então vai ter que reconverter-se outra vez a um novo tipo de economia. Isto é o que preocupa muitos europeus que acham que a Rússia não tem outra finalidade agora, em função do desenho da sua economia, do que voltar-se para a Europa e voltar-se para uma potência militarizada. A China subiu, digamos, no silêncio ao longo das últimas décadas, tornou-se mais vocal agora e, em particular, fez frente aos Estados Unidos e mostrou a sua força. Mas nós, volto a dizer, não comparemos as economias. A Rússia tem uma economia igual à Espanha. Pouco superior à da Espanha. A China é um poder mundial no plano económico que os Estados Unidos temem e é um poder tecnológico fortíssimo, que agora está a tentar pescar
naquilo que é a confrontação entre os Estados Unidos e a Europa. Porque a certa altura nós tínhamos dado conta, e aqui falámos aqui muitas vezes, que a Europa estava a ser comprada pelo discurso e pela narrativa anti-China que os Estados Unidos procuravam ter. Isto aconteceu na bússola estratégica europeu, aconteceu na estratégia da NATO, tudo isso. Agora a Europa pressente que se fecha a porta à China, que era o que os Estados Unidos gostariam que fizesse, fica, digamos, com uma dificuldade de interlocução muito grande, particularmente, por exemplo, agora, porque não conseguiu ainda levar à prática a sua própria relação com a América do Sul, nomeadamente no quadro UE-Mercosul. Portanto, a Europa começa a ver as suas fronteiras económicas um pouco ameaçadas e por isso mesmo está a dar, eu não diria a dar a mão à China, mas está a ser face à China não tão feroz como alguns pensavam vir a ser no passado. Exatamente. Obrigado, embaixador. Resta-me da minha parte, não sei se o embaixador quererá também dizer alguma coisa. Resta-me da minha parte desejar aos nossos ouvintes e espectadores um excelente Natal que está prestes a chegar. Em particular, António, eu acho que é importante. Nós vivemos num mundo, talvez, que muito raramente se teve na nossa vida num tempo tão intenso e tão problemático. Eu acho que as pessoas devem aproveitar estes dias de Natal. Nós não sabemos o que é que vai ser o futuro. Mais do que isso, sabemos que o futuro se fará independentemente da nossa vontade, tendo em atenção que a decisão à escala global não é nossa. E, portanto, vamos tentar que o período de Natal, pelo menos, nós tentemos passá-lo sem estas nuvens e procurando esquecê-las. E depois o que for se fará. Exatamente. Obrigado, embaixador. Despedimos-nos pedindo que continuem aconselhando a que continuem a ver-nos nas redes sociais e no site do Jornal Económico. E para a semana cá estaremos com o lançamento do ano de 2026. Obrigado e até lá.